A gente vai mergulhar agora num testemunho que é, olha, de arrepiar. É uma história que foi contada por uma mente que simplesmente se despedaçou diante do horror. O que será que aconteceu de verdade com Randolph Carter e o amigo dele? Vamos tentar juntos desvendar os fragmentos dessa memória. E a questão central, aquela que fica martelando na cabeça desde o começo, é essa. O que, afinal de contas, aconteceu com Harley Warren? É a pergunta que ecoa pela história inteira e é o mistério que a gente vai tentar resolver aqui. Bom, vamos lá. Vamos pro depoimento. O cenário aqui é um interrogatório. Randolph Carter está sendo questionado, mas ele insiste, ele jura, que a memória dele é como uma nuvem escura. Ele alega que simplesmente não consegue, que é fisicamente incapaz de contar mais do que ele já contou. Olha só, aqui a gente tem um trecho do próprio depoimento. Basicamente estamos analisando as palavras confusas de um homem que foi encontrado, sabe, atordoado, sozinho, depois que o amigo dele sumiu. Ele se defende insistindo que já contou tudo de que se lembra, com toda a sinceridade. O problema é que o que ele se lembra é tão vago e ao mesmo tempo tão terrível que as autoridades, claro, querem mais respostas. Então a pergunta é, do que o Carter realmente se lembra? Bom, ele confirma os fatos básicos. Ele diz que era o melhor amigo do Harley Warren há 5 anos e que sim, ele compartilhava das terríveis pesquisas sobre o desconhecido do amigo. Eles foram vistos pela última vez indo para o tal pântano do Cipreste Gandhi, levando lanternas, pás e, curiosamente, um aparelho de telefone. E aí, na manhã seguinte, só o Carter foi encontrado, completamente em estado de choque. Isso nos leva direto para a natureza dessa pesquisa deles. Essa busca que era claramente obsessiva e proibida. Que tipo de conhecimento era esse que eles estavam procurando com tanto empenho, hein? O que chama atenção aqui é o fascínio que os dois tinham pelo oculto. O Carter descreve a coleção do Warren como uma vasta biblioteca de livros estranhos e raros sobre temas interditos. Ele até fala que leu todos os livros que estavam em idiomas que ele conhecia, mas dá a entender que isso era só a pontinha do iceberg. Isso dá uma dimensão da profundidade da obsessão do Warren. E no meio dessa coleção toda, um livro se destaca. O que ele chama de o compêndio de inspiração demoníaca que acarretou a tragédia. Era um livro que veio da Índia, muito antigo, escrito em caracteres que o Carter nunca tinha visto na vida, e era esse livro que o Warren levava com ele naquela noite. A obsessão do Warren fica bem clara aqui. Carter se lembra de arrepiar só de olhar para a expressão facial dele, enquanto ele falava sem parar sobre a sua teoria, por que certos cadáveres nunca se decompõem, mas permanecem intactos em suas tumbas por 1000 anos. De repente, o objetivo daquela expedição deles começa a ficar morbidamente claro, né? E agora, a cena muda. A gente vai para o pântano. Eles chegam num cemitério abandonado, super antigo, um lugar de silêncio profundo, de decadência, um lugar que o tempo esqueceu. A atmosfera aqui é pesada, é sombria, gótica. O Carter descreve o lugar como tão antigo que eu me sobressaltava ante os inúmeros indícios de anos imemoriais. Ele fala de lápides caindo aos pedaços, uma vegetação que parece doente, e um cheiro esquisito que ele associa a pedras putrefatas. É um verdadeiro cenário de pesadelo. E então, o trabalho deles começa. O processo é metódico e bem sinistro. Primeiro, eles acham um sepulcro que já estava quase destruído. Depois, começam a limpar a terra da cova. Com muito esforço, usando as pás como alavancas, eles conseguem erguer a laje de granito, que era imensa, revelando uma abertura negra, de onde saiu um gás com um cheiro horrível. É aí que o Warren insiste em descer sozinho. Ele diz para o Carter, seria criminoso permitir que alguém de nervos tão frágeis descesse até lá. E ele promete manter o Carter informado de cada passo pelo telefone. Aquele fio se torna a única conexão entre o nosso mundo e aquele abismo desconhecido. E é aqui que a história chega no seu clímax. A espera tensa do Carter lá em cima e a conversa terrível que está prestes a acontecer. Depois de mais de 15 minutos de silêncio absoluto, um estalo no receptor. E aí, a voz do Warren, só que completamente transformada. Não era mais calma. Era um sussurro aterrorizado, hesitante. Meu Deus, se pudesse ver o que estou vendo. O Carter, que no começo ficou mudo, agora dispara um monte de perguntas, frenético. Mas as únicas respostas que vêm lá de baixo são fragmentos de puro horror. Carter, é terrível, monstruoso, inacreditável. A voz do Warren agora está tomada pelo desespero. Ele se recusa a descrever o que está vendo, alertando sobre um conhecimento que nenhum ser humano conseguiria suportar. Não ouso contar, nenhum homem poderia saber e sobreviver.
A voz dele se transforma num apelo desesperado, quase um grito. Pelo amor de Deus, repõe a laje no lugar e sai disso se puderes. É tua última oportunidade. Cara se recusa a fugir, ele grita de volta que vai descer para ajudar, mas o que ele ouve como resposta é o grito final e caótico do amigo, que termina num silêncio abrupto e terrível. Malditas coisas infernais! Legiões! Meu Deus! Temanda! 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 E então, silêncio. Um silêncio absoluto depois daquele grito. O Carter, paralisado, só consegue sussurrar, chamar e gritar o nome do amigo no telefone de novo e de novo, mas sem nenhuma resposta. Esse silêncio, sabe, depois de todo aquele pânico da ligação, cria um momento de tensão que é quase insuportável. Imagina a cena, Carter, sozinho, na escuridão daquele cemitério, esperando uma resposta que simplesmente não vem. Até que, depois do que pareceu uma eternidade, um novo estalo no receptor. E uma voz responde. Só que não é a voz de Warren. É algo diferente. Uma voz que é descrita como profunda, oca, gelatinosa, inumana. E essa voz diz apenas uma coisa. Idiota, o Warren está morto. É com essa revelação impossível que a mente do Carter apaga. O depoimento dele termina aí, mas deixa a gente com a pergunta final, a pergunta arrepiante que define todo o horror dessa história. Se o Warren estava morto, quem foi que atendeu o telefone?